Olá, meu nome é Gisele, eu sou da Flex Real Estate, sou corretora certificada aqui na Holanda e o objetivo desse vídeo é explicar para você o contrato de compra e venda de uma casa ou de um apartamento aqui na Holanda, artigo por artigo. Pode ser que você tenha recebido uma tradução não oficial em inglês desse contrato, mas o que você vai ter que assinar e que é o que vale juridicamente é em holandês. Então, para que você possa entender o que você está assinando, eu venho aqui através desse vídeo explicar esse contrato ponto a ponto. Vamos lá. Então, esse contrato, ele é o contrato padrão utilizado na Holanda como um todo. É isso que está sendo dito nesse primeiro parágrafo. E aqui, basicamente, que o uso dele só é possível só é permitido quando você, na verdade, ressalta quais partes estão sendo modificadas. Todo o resto tem que permanecer padrão, tal como na Holanda inteira é utilizado, com exceção de Amsterdã, que é o único lugar onde o cartório faz o seu contrato e tem, portanto, um outro modelo, diferente desse. Um pouco mais complexo, mas em termos de conteúdo é exatamente o mesmo. Então vamos lá. Eu estou usando aqui um de apartamento porque ele é mais completo do que da casa. Ele tem algumas cláusulas a mais porque ele engloba também a associação de condôminos. O de casa seria igual praticamente, desconsiderando as partes relacionadas a um apartamento. Faz parte integrante também desse contrato uma explicação do contrato artigo por artigo, que é um documento complementar que o corretor geralmente envia com este contrato. Eu, para os meus clientes, envio um também em inglês para que o cliente tenha mais facilidade em entender. Bom, então aqui embaixo vem os dados dos vendedores, né, apenas um ou dois nesse caso, são nomeados naturalmente aqui como vendedores, e aqui os dados do comprador, que vem aqui nomeados como compradores. E aqui embaixo diz que os compradores, caso mais de um, dão permissão um ao outro para a assinatura desse contrato e compreendem, enfim, o conteúdo e os impactos disso. Então, ambas as partes, vendedor e comprador, concordam com a venda e compra do seguinte imóvel. Então, aqui vão vir todos os dados cadastrais do imóvel, tá? O seu corretor vai checar isso para você, ou, enfim, há documentos complementares que o corretor de venda vai enviar sobre o apartamento, nos quais esses dados vão estar lá claramente colocados. E aqui vem o valor de venda, em número e por extenso, e aqui diz que nenhum valor adicional foi pago nesse caso por qualquer mobília que esteja ou que fique no apartamento junto com a compra. O artigo 2, a respeito dos custos de compra. Aqui na Holanda, assim como no Brasil, na verdade, todos os custos da compra de um imóvel são por conta do comprador. Então, o custo do cartório, o custo da taxa de transferência do imóvel e assim por diante. O artigo 2.2, em grande parte dos casos, não se aplica. Esse artigo ele só se aplica no seguinte caso. Imagine que o vendedor, quem está vendendo para você esse imóvel, tenha pego as chaves do imóvel e esteja entregando para você essas chaves dentro de 6 meses. Nesse caso, há um acordo em relação à taxa de transferência do imóvel. Ele teria direito a receber essa taxa de volta e você então pagaria para ele e não para a autoridade fiscal holandesa. Em grande parte das vezes esse artigo está riscado, ou mesmo que ele não esteja riscado, ele não se aplica. O pagamento em si do valor total de compra, e de alguns outros valores que são pagos em prorata, se dá através do cartório no dia da entrega da escritura da casa. Tá? Então, tudo vai ser pago diretamente para o cartório, que depois de oficializada a venda, vai repassar esse valor para o vendedor, para a autoridade fiscal, enfim, todas as pessoas envolvidas na transação. O artigo 4 é sobre a transferência jurídica do imóvel. Então diz aqui que dia essa transferência vai ser feita, em qual cartório, em qual endereço, e aqui os dados, enfim, do cartório. E aqui diz que o vendedor é naturalmente, legalmente intitulado para vender este imóvel. Esse aqui é um artigo somente que se aplica quando é o caso de ter o ground lease, Tem muitos casos aqui na Holanda em que você compra a propriedade, mas você não compra o solo, ela continua pertencendo à prefeitura em que o imóvel está localizado. Muitas cidades têm isso, principalmente as grandes cidades como Amsterdã, Roterdã,
AIA. Então aqui só está dizendo que, em vez de se referir aqui como a venda do imóvel em si, é a venda desse direito de uso do solo. O artigo 5, ele se refere à chamada garantia bancária ou depósito de segurança. O que é esse artigo aqui? É o seguinte: quando você assina um contrato de compra e venda aqui na Holanda, você tem até 3 dias inteiros garantidos por lei para desistir do negócio sem dar explicação para ninguém. É o chamado cooling down period, ou, na tradução literal do holandês, é o tempo de pensar. Depois desses 3 dias, caso você não cumpra o que você assinou em contrato, você teria que pagar uma multa de 10% do valor da compra para o vendedor e vice-versa. Ele também para vocês, caso não cumpra a parte dele, tá? Só que ninguém vai sair procurando os compradores em algum lugar do mundo para poder pagar esta multa. Então, por segurança jurídica, esse valor tem que ficar em depósito na conta do cartório até que a transação se desenrole. Acabada a transação, o cartório te devolve esse valor. Porém, grande parte das pessoas não tem esse valor em cash para fazer o depósito no cartório. Então, o banco faz, nesse caso, um depósito de garantia no seu nome, como se fosse uma nota promissória que ele emite no seu nome. Então, tem esse outro nome aqui, mas na prática é a mesma coisa. Então, aqui, a única coisa que muda nesse artigo é a data até a qual esse valor essa garantia tem que ser dada ao cartório, e o valor, que é sempre de 10% do valor de compra que aparece ali anteriormente. O resto todo não muda, simplesmente regulamenta isso. O artigo 6. Esse é um dos artigos mais importantes do contrato. Aqui na Holanda, o vendedor ele tem a obrigação de informar o comprador de todas as situações especiais referidas ao imóvel. Então, ele faz para a gente, nesse artigo, uma série de afirmações sobre o imóvel. A gente vai olhar agora item por item deste artigo. O 6.1, basicamente, ele diz que ele está te entregando o apartamento ou a casa, a propriedade, no estado em que ela se encontra e que você o aceita com todos os seus defeitos visíveis e invisíveis. E que ele vai entregar essa casa para você livre de qualquer hipoteca e qualquer outros direitos que eventualmente incidam sobre a casa. Aqui diz que você aceita aqui todas as cláusulas especiais que incidem sobre o imóvel, que geralmente a gente vê na escritura da casa, que é um documento que vem junto com esse contrato, em que pense em detalhes como, por exemplo, essa palavra aqui, que significa servitudes, né? Em todas as casas passam lá tubulações, encanamentos que são das companhias prestadoras de serviço. Então esse artigo diz que você tem que reconhecer que essas tubulações, fiações, etc., passam pelo seu imóvel, que você aceita isso, que você entende que não é seu, e caso essas companhias prestadoras de serviço tenham que fazer alguma modificação, você se compromete a abrir a casa e permitir que isso seja feito. Nesse caso, tem alguns outros detalhes que diz que você se obriga também a conviver com o Estatuto da Associação de Condôminos e o seu regulamento, que basicamente coloca regras de convivência básica para o apartamento. Aqui diz que que o imóvel é para ser utilizado como moradia, então você não pode transformá-la, por exemplo, num escritório de circulação pública ou num restaurante. Este e os próximos 3 artigos vão ser a respeito, esses 3 aqui, vão ser a respeito de questões de poluição. Então ele está dizendo para a gente que ele desconhece qualquer tipo de poluição do solo sobre a casa ou que ele tenha que fazer qualquer modificação em relação a esse solo. Ele também diz para a gente que não há sob o solo qualquer tipo de fossa, de tanque, de fossa séptica, por exemplo, como havia no passado embaixo das casas. Então tem muitas casas muito antigas em que há ainda embaixo dela uma fossa que, apesar de não ser mais utilizada, permanece lá. Quando é o caso, eles têm a obrigação de nos informar, caso eles saibam dessa existência. E aqui embaixo diz que não há amianto na casa. Porém, praticamente todos os contratos vão ter um artigo complementar no final, dizendo que pode ser que haja. Por quê? Porque o amianto só foi proibido aqui na Holanda a partir de 1993. Então, qualquer imóvel construído até essa data pode
potencialmente conter amianto, que não é um problema em si, mas enfim, tem algumas legislações em vigor, é importante se informar. Diz aqui também que antes de vocês irem ao cartório assinar a escritura final, vocês vão poder inspecionar a casa tanto por dentro quanto por fora. E é um fato, isso faz parte do processo formal. Então, por exemplo, se está marcado no cartório no dia X, às 10 horas da manhã, a gente sempre vai ao imóvel às 9, faz a inspeção, que tem alguns dados básicos, para ver se a casa basicamente está em estado normal de funcionamento. Estando tudo bem, a gente segue para o cartório. Vejam, isso não tem nada a ver com a inspeção técnica, que pode ser feita lá no início da compra. Isso tem a ver com uma inspeção final para checar se a água quente está funcionando, se a privada está fluindo e assim por diante. Aqui ele está afirmando para a gente que até esse momento eles não receberam qualquer comunicação, nem da prefeitura, nem das companhias prestadoras de serviço, de que tem que ser feito algum tipo de modificação na estrutura da casa. Vou dar um exemplo concreto. Aconteceu comigo ano passado, em que a cliente, no momento de comprar a casa, já sabia que havia uma notificação de que quando ela fosse fazer uma obra na sua cozinha, ela teria que modificar a conexão do seu esgoto para o esgotamento público. Ajustes nesse sentido. Esses dois artigos aqui afirmam que ele não tem conhecimento de que essa propriedade esteja em procedimento de se tornar, ou seja, um monumento ou uma vista protegida da prefeitura ou do governo federal. O artigo 6.8 diz que não há qualquer direito preferencial que incida sobre a propriedade em relação, por exemplo, vamos dizer que o vendedor esteja devendo para um banco e o banco tenha colocado um direito preferencial sobre o apartamento. Não é o caso. O artigo 6.9 diz que também não incide sobre imóvel a lei de preferência da prefeitura, que é o seguinte: quando a prefeitura quer fazer grandes modificações urbanísticas, ela emite uma notificação para o vendedor dizendo: se você quiser vender a sua casa, você tem que primeiro oferecer para mim. Se eu não for comprar, aí então você pode vender para terceiros. Tá? Não é o caso aqui, e isso geralmente é sabido com muita antecedência pela notificação da prefeitura. O artigo 6.10 basicamente diz que se você estiver comprando uma propriedade que esteja alugada para terceiros e você entenda que você vai comprar essa propriedade, que o inquilino vai continuar a morar lá, né, ou seja, você está comprando uma propriedade para investimento, basicamente, que os direitos do inquilino permanecem mesmo depois deste contrato. Em 99% dos casos, esse não é o caso, então vem que isso aqui não se aplica, vem riscado, ou mesmo que não esteja riscado, aparece mais para frente num outro artigo que isso também não é válido, ou seja, que a casa não está alugada. O 6.11, simplificando, é o seguinte: o que você está comprando é o que você está vendo. Então, se você chegar no seu imóvel depois e começar a fazer medições e falar: não, essa casa não tem 72 metros quadrados, tem só 71, você não pode pedir indenização por esse metro quadrado extra. Tá? Por quê? Porque quando a gente vai vender, a gente é obrigado a utilizar uma norma de medição oficial que existe aqui na Holanda, que é essa norma aqui, esse NEM 2580, e então isso já oficializa que foi atestado de acordo com este relatório de medição, que também é entregue geralmente junto com os documentos da casa. 6.12 diz que todas as contas, né, impostos, etc. e tal, que já foram pagas, que têm que ser pagas, né, até este momento, até a entrega da casa, já estão pagas, mas que se for o caso de eventualmente você entrar na casa e receber uma conta retroativa, ainda no nome do vendedor, você, no primeiro momento que você apresentar essa conta para ele, ele se obriga a pagar. E esse contrato ele continua válido, ele vai anexo à escritura da casa. E aqui, basicamente, que o vendedor faz todas essas afirmações da melhor de boa fé. O artigo 7 se refere à entrega de fato do imóvel e como são os acordos para essa entrega. Vejam aqui, lá aquele artigo que eu me referi ao aluguel não estava arriscado, mas aqui já está dizendo que não há qualquer tipo de aluguel, de lease, nem nada que incida sobre o imóvel. Aqui, basicamente, diz que ele vai entregar o imóvel para vocês, livre de qualquer compromisso com terceiros, né, e vazio e sem nada dentro, a não ser mobílias que eventualmente tenham sido compradas junto com o imóvel. O 7.3, nesse caso, não se aplica, porque ele já está dizendo que não tem aluguel, mas seria que estaria regulamentando como isso aconteceria, né? Como seria regulamentado esse contrato de aluguel, caso exista. Né? Então, basicamente, aqui todos os compromissos passam diretamente
para o vendedor, para o comprador, desculpa, no momento em que ele compra a propriedade nesse estado, e ele tem que ter naturalmente conhecimento de todo o conteúdo desse contrato de aluguel para poder estar de acordo com isso naturalmente. Passam também diretamente para o comprador todas as garantias que eventualmente existam. Então, por exemplo, ele acabou de trocar a cozinha, trocou a cozinha há um ano, ainda tem garantia sobre os móveis ou sobre os aparelhos. Todas essas garantias passam automaticamente para o comprador, assim como o que a gente já se referiu aqui acima, qualquer compromissos também com, vamos supor que ele tem ainda um compromisso com um construtor, com um instalador, todas essas coisas têm que ser obrigatoriamente informadas no momento da venda. Então, basicamente, esse artigo serve para isso, para poder regulamentar todos esses detalhes. O artigo 8 se refere a todos os benefícios, mas também a todos os custos relacionados ao imóvel e diz que esses custos todos, além dos benefícios, passam para o comprador a partir da data da passagem jurídica do apartamento para o nome dele. Então, o dia que se vai ao cartório, não o momento de assinatura desse contrato, mas o dia em que você vai ao cartório, tá? Nesse caso, como é um apartamento e tem também uma associação de condôminos, temos aqui também os custos de serviços, né? Esse aqui que se paga para a associação de condôminos, que já é de 128 euros nesse caso. O artigo 9 caso você esteja comprando essa propriedade com mais de uma pessoa, é basicamente para dizer que vocês são responsáveis por essa assinatura, por esse contrato de compra e venda, de forma indivisível. Então, se um por algum motivo desistir, mudar de país, desaparecer, quem está assinando juntamente com ele é inteiramente responsável por esse contrato. E a mesma coisa para o vendedor. O artigo 10 é basicamente para proteger você, comprador, de todos os riscos que existem entre a assinatura desse contrato e a passagem formal para o seu nome no dia que você vai ao cartório. Então, basicamente aqui, regulamento, por exemplo, se pegar fogo na casa, o que vai acontecer? Naturalmente, você não vai poder sair com um montinho de cinza por vários 1.000 euros, né? Então, aqui regulamenta a seu favor para que você não seja prejudicado nesse caso. O artigo 11, ele diz, como é um contrato de apartamento, diz que quem está comprando se obriga a tomar parte no seguro predial que já existe no prédio e que é pago pela associação de condôminos dentro daquele valor que se paga mensalmente para a associação de condôminos. Então, não há um custo adicional, você já está pagando isso junto ao condomínio e é obrigatório ter esse seguro predial para o caso de incêndio e outros acidentes naturais, causas de força maior, né, como se diz. Caso você esteja comprando uma casa, você vai ter que fazer esse seguro, tá, por conta própria, somente para a sua casa. Aqui, novamente, diz que você, ao comprar este imóvel, sendo um apartamento, se obriga a viver de acordo com os regulamentos e o ato de divisão do imóvel, que nesse caso tem essa data aqui. Esse ato de divisão é o seguinte, né? O prédio, quando é construído, é um prédio só, juridicamente, e depois é feito um novo ato notarial de divisão que estabelece exatamente o que pertence a cada unidade. Então é esse, e ali também há regulamentações do que é responsabilidade do condomínio, do que é responsabilidade do proprietário. Então tá tudo bonitinho nesse documento que você também recebe junto com este contrato para poder analisar a sua compra. Aqui, novamente, por ser um apartamento, ele vai falar sobre as finanças da associação de condôminos. Então, basicamente, esse primeiro artigo está dizendo que o cartório vai pedir e vai receber da administradora do condomínio os dados formais de quanto há no fundo de reservas para obras do condomínio, tá? O cartório tem que saber isso porque isso tem influência na taxa de transferência do imóvel que você paga para o governo. Então, esse valor exato, ele vai aparecer na minuta da escritura que você vai assinar no cartório, no momento da transferência formal da propriedade para o seu nome. Você recebe uma minuta, uma semana antes, com todos os detalhes para poder avaliar se está tudo certo e poder ir ao cartório assinar na data especificada. O vendedor diz para a gente, nesse artigo aqui, que a associação de condôminos não tem nenhuma outra dívida a não ser as dívidas normais, por exemplo, né, os compromissos que ele tem com a companhia seguradora, com a companhia prestadora de serviços de luz, por exemplo, para as áreas comuns, com a administradora, quando é uma administração formal e assim por diante. Também diz que a associação de condôminos, até esse momento,
não tomou qualquer tipo de medida que vai aumentar o valor do condomínio, né? Os compromissos financeiros do comprador dali para frente. Às vezes, por exemplo, a associação vai fazer uma grande obra, já se sabe disso com antecedência, também em documentos do condomínio, você vai ser informado, olha, a partir de outubro vai aumentar em tanto o condomínio por conta dessa obra, por exemplo. Não é o caso aqui. E aqui é basicamente um artigo em que ele vai dar para você ou não a permissão para participar das reuniões das associações da associação de condômino antes da entrega do imóvel. O artigo 14 tem tudo a ver com aquele artigo em que eu falei para vocês sobre aquele depósito de segurança, que era o valor de 10% do valor da casa, né? De multa que você teria que pagar caso não cumpra o que assinou neste contrato. Então, basicamente, esse artigo também não muda nada, ele regulamenta como se dá esse pagamento de 10% para quem desfizer esse contrato ou descumprir as suas cláusulas. Aqui tem a ver com a questão jurídica, diz que a residência jurídica deste contrato é o escritório do cartório. O artigo 16 é a respeito do registro deste contrato que estamos vendo agora no Cadastro Geral da Holanda. Por que se faria isso? Porque o Cadastro Geral de Imóveis da Holanda só vai saber que esse imóvel foi vendido para você a partir da data formal de entrega no cartório, que muitas vezes acontece meses depois de você assinar esse contrato que a gente está aqui vendo. Portanto, há alguns riscos nesse período. Por exemplo, vamos supor que você assine esse contrato e alguém bate na porta do vendedor e fala: você vendeu por quanto? Por 400 mil? Eu te ofereço 500. Se ele vender o apartamento para essa outra pessoa e entregar esse apartamento para esta outra pessoa antes da data de entrega formal acordada com você, ele vai conseguir fazer isso, porque o Cadastro Geral da Holanda não sabe que essa propriedade foi vendida. Naturalmente, isso se configura como uma quebra de contrato, ele vai ter que pagar para você 10% de multa, né? E há algumas outras situações de risco, então a gente sempre aconselha ao cliente fazer ou não fazer. Aí a pergunta é: mas então por que não fazer de qualquer forma, já que me dá mais garantia jurídica de que esse imóvel já está reservado para mim? Porque isso custa cerca de 300 euros a mais para você. Então, para evitar esse custo, o seu corretor ou corretor de venda, caso você não tenha um corretor de compra, vai te auxiliar a analisar os fatos e ver se é necessário, aconselhável ou não fazer isso. O artigo 18 fala a respeito das condições dissolutivas desse contrato. Veja, quando você faz uma oferta numa casa, você geralmente coloca lá, por exemplo, te ofereço 400 mil e preciso de pelo menos 400 mil, vamos dizer, de hipoteca. Então você vai colocar, vai vir aqui no contrato dizendo que se até a data tal, que geralmente é cerca de 4 semanas depois de assinar esse contrato, não for aprovada a sua hipoteca por o valor mínimo que você colocou na sua proposta, você vai apresentar uma carta do banco, tá? Que vem especificada nos artigos aqui um pouco mais para baixo, e o banco vai dizer lá que não aprovou essa hipoteca pelo motivo XYZ, você vai apresentar e você vai poder quebrar este contrato sem prejuízo. A outra questão aqui é também para quem está comprando uma casa até 450 mil no ano de 2025, esse valor muda anualmente, né? Você tem direito ao Seguro Nacional de Hipoteca. E aí, então, aqui também está como uma condição dissolutiva. Vamos supor que você consiga a sua hipoteca, mas você não consegue o Seguro Nacional de Hipoteca, você pode também dissolver este contrato. E aqui ainda há uma cláusula adicional sobre a inspeção técnica, que diz que, basicamente, a inspeção técnica que vai ser feita no dia 1/8/2025, caso o resultado dela mostre que há custos imediatos de mais do que 7.500 euros para se fazer na casa, né? Pense em reparos básicos. Então, por exemplo, você foi lá e você viu que tem que trocar o telhado inteiro, porque tem um vazamento seríssimo. Vai custar mais do que 7.500 euros. Então, você vai poder, com base nesse artigo, desfazer também o seu contrato sem prejuízo. O artigo 18.2 diz que esse contrato vai ser automaticamente dissolvido caso, entre a assinatura dele e a entrega formal da casa, a prefeitura coloca aquele direito preferencial sobre imóvel.
Porém, veja, isso nunca é feito de uma hora para outra pela prefeitura, né? Isso é sempre feito com bastante antecedência. Então se diz que esse artigo está aqui mais de forma formal, que muito poucas vezes, praticamente nunca, se aplica. E aqui, basicamente, vai vir todas as especificações de como aquela carta do banco tem que ser apresentada e quando, geralmente no primeiro dia útil, né? Depois de você saber, vamos supor, você tem aqui como mostra até o dia 20/9 para poder aprovar a sua hipoteca. Então, no primeiro dia útil, depois do dia 20/9, você tem que apresentar essa carta, justificar, né? Senão você perde o direito formal de desfazer esse contrato sem ter que pagar multa. Esse artigo aqui regulamenta aquele tempo de pensar, o cooling down period que eu falei anteriormente, que são os 3 dias que você tem para desistir do negócio sem dar satisfação para ninguém depois de assinar esse contrato. Então, se você assinar esse contrato à meia-noite de hoje, você vai ter 3 dias inteiros garantidos por lei, mas aqui tem algumas outras determinações. Por exemplo, desses 3 dias não podem ser 2 dias não úteis, não pode acabar num dia não útil. Então, muitas vezes, esses 3 dias acabam se prolongando por 5. O artigo 20 diz que a compra e venda de um imóvel aqui na Holanda só se dá de fato de forma escrita. Então, só no momento em que esse contrato for assinado por ambas as partes. Quem assina o contrato de compra e venda primeiro é o vendedor. Então, ele vai assinar, vai chegar para você. E aí, você vai ter até 5 dias úteis, nesse caso, para assinar esse contrato também, senão ele pode dissolver o contrato e vender para outra pessoa. O artigo 21 diz que o direito holandês é o direito que se aplica a esse contrato. Aqui diz que você recebeu, no caso, serão outros anexos, mas todos esses anexos, que são documentos complementares aos quais eu já me referi anteriormente. E aqui, basicamente, dizendo que tanto o vendedor quanto o comprador declaram, né, que estão assinando esse contrato tendo conhecimento de todo o conteúdo dele, em detalhes, e de todos os documentos anexos que fazem parte integrante também dele. Então é basicamente isso. Obrigada por assistir. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas e que seja mais fácil nesse momento de você interpretar esse contrato em holandês.